Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez na sequência de palestras do SENAC em parceria com as feiras Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair. Hoje nós recebemos aqui o professor, sommelier, consultor Fernando Oliveira. Ele vai nos brindar com uma palestra que a gente considera bem importante, que é uma palestra sobre gestão, sobre bebidas, né, e pessoas. O brasileiro não tem, o pequeno empresário brasileiro não tem muito costume de pensar na gestão do seu negócio. E a gestão é uma coisa muito importante, porque evita o desperdício, evita a perda de recursos financeiros, humanos e materiais. Quando você faz um planejamento, quando você faz uma gestão, você consegue ter melhores resultados e você consegue que o seu estabelecimento proponha para o seu cliente, para o seu fornecedor e para os seus parceiros melhores resultados e você evita prejuízos. O Fernando, ele é professor do SENAC de Campos do Jordão, ele é um privilegiado, né, porque mora naquele lugar tão feio, né, um lugar horroroso, que é Campos do Jordão. Ele hoje vai falar sobre isso, mas ele também ministra palestras sobre vinhos e sobre destilados, é um especialista também em cachaça, né? E ele hoje vai, nós separamos aqui, eu queria lembrar vocês que todas as lives, todas as palestras que está acontecendo toda semana e que vai acontecer durante toda a semana até maio de 2022, que faz parte desse acordo do SENAC conosco, elas ficam gravadas dentro do auditório da feira no site winetradefair.com.br e cachaçatradefair.com.br. E você pode saber a programação inteira dessas palestras, as próximas, também no auditório, no ícone programação. E assim você se prepara, se programa para assistir as próximas. É sempre às 8 horas da noite. Não é sempre na quarta-feira, mas sempre às 8 horas da noite. E nós esperamos você aqui. Eu vou deixar vocês agora com o professor, que ele abre essa palestra, e eu vou ficar aqui olhando e observando que eu quero aprender sobre gestão. Boa noite, professor, é com você. Boa noite, Zoraida, obrigado pela apresentação, prazer. Obrigado pelo convite da Cachaça Trade Fair e da Wine Trade Fair, convite do evento. Para mim é um prazer falar desse tema, como é um prazer falar do tema bebidas, né? Vinho, cachaça, é um tema... Eu leciono, inclusive, uma disciplina dentro da Faculdade de Gastronomia, aqui do SENAC de Campos, que é estudo de bebidas. E, enfim, né, vou me apresentar daqui a pouquinho melhor, até aqui com alguns slides. Eu achei interessante trazer esse tema para esse bate-papo, né? Eu acho que, inclusive, fico à disposição desde já para vocês deixarem perguntas, né? Ao final, a gente vai deixar aí alguns minutos para responder algumas perguntas. A gente deve ir até, acho que às 8h45, né, com esse bate-papo, e depois eu respondo algumas perguntas. E aí, como eu estava dizendo, eu quis trazer esse tema, cultura de gestão e negócios de serviço de bebidas, porque eu considero um tema bastante importante. Nós temos hoje um crescimento, né, considerável nessa área de bebidas, tanto para o vinho quanto para a cachaça, nos últimos anos, e com negócios de muito sucesso, inclusive. Eu queria... E aí, diante dessas possibilidades que nós temos em termos de negócios na área de bebidas, inclusive eu me preocupei até organizar um pouquinho a minha fala para que a gente consiga conversar de algo que é comum a todo tipo de negócio, desde wine bar a empório, e-commerce na área de bebidas, bar de coquetelaria, restaurantes, né, empórios que começam a fazer experiência para clientes,
produtores, né? A gente sabe que, então, existem aí várias possibilidades de negócios na área de bebidas, mas todas elas a gente tem que pensar um pouquinho na gestão, né? Bom, para dar continuidade, antes de dar continuidade, aliás, só compartilhar aqui um pouquinho sobre mim, né, bem brevemente. Então, como eu estava dizendo no começo, eu sou professor aqui do Senac de Campos, né, a Zoraida bem me apresentou. Sou sommelier de vinhos também pelo Senac, consultor de negócios e serviços de bebidas, trabalho tanto atuando na formulação de carta de bebidas, carta de vinhos, carta de cachaças, coquetelaria, quanto projetos de negócios, né, de consultoria de negócios, na área de gestão mesmo. Sempre tive um olhar também que eu considero bastante importante para que a gente chama, aquilo que eu chamo de excelência de atendimento e gestão de negócios com foco em resultados, né? Tem a formação também como tem a pós-graduação em gestão de negócios em serviço de alimentação pelo próprio Senac, e atuo nessa área há um pouco mais aí de 20 anos, né? Então, por isso até esse tema sempre é um tema que vem muito à minha cabeça, né? A questão da gestão e da gastronomia também, afinal de contas, a área de bebidas faz parte desse grande chapéu que é a gastronomia como um todo, né? E as bebidas são bem importantes para a gastronomia. Bom, e aí começando já com algumas reflexões, né? Como a gente pode fazer gestão, o que é gestão para uma adega, para um alambique, né? Enfim, para uma vinícola, para um bar, para um empório, dentre outros tipos de negócios, né? E aí a primeira reflexão que eu faço é o quanto é importante, né? A gente vê histórias de empreendedores nessa área que começam muito pela paixão, né? Pela paixão do negócio, do produto, inclusive, né? Então, pessoas que começam bastante motivadas e bastante engajadas em estudar sobre bebidas, estudar sobre vinhos, estudar sobre cachaça, mesmo os produtores de cachaça, a gente sabe o quanto é importante a dedicação diária desses produtores. Nós, inclusive, aqui na Serra da Mantiqueira, né, estando em Campos do Jordão e região, a gente observa muito o quanto é importante. Nós temos um movimento hoje aqui de crescimento de produtores de vinhos, por exemplo, né, de vinícolas, e não só dessa área de vinhos, até outras áreas de bebidas, cervejas também, cervejas artesanais, enfim. E a gente observa o quanto é importante essa paixão, essa dedicação ao negócio, né? Além da visão do negócio. Então, eu tenho observado nos últimos 2 anos, né, modelos de negócios inovadores na área de bebidas, muito em e-commerce, né? E aí a gente observa que começa também a ter um número maior de negócios nessa área. Então, a competitividade vai ficando maior. Então, eu coloco aí também como destaque, né, a criatividade como algo importante para o empresário dessa área, né? Indo em frente um pouquinho, né, passando um pouquinho dessa fase, dessa visão, da importância que é a paixão do negócio, né, que é algo comum a empresários dessa área e profissionais dessa área, né? Quando a gente fala de gestão, a gente não fala de gestão só para o empresário, né? A gente fala de gestão também para profissionais de uma forma geral, porque a gente faz gestão no nosso dia a dia hoje. Sem gestão a gente não consegue fazer empreendimentos, fazer negócios crescerem, né? Eu destacaria, né, olhando aí para essa imagem, talvez 3, depois até vocês coloquem no chat para a gente, se vocês concordam, né? 3 das principais dores que a gente pode encontrar no mercado. Então, falta de tempo para inovar e gerir o negócio, o envolvimento no dia a dia do negócio da gastronomia, do negócio das bebidas é muito alto, e o envolvimento técnico é muito alto, a necessidade técnica de estar na operação, de inovar, de criar novos produtos é muito alto. Então, às vezes, o que falta é tempo,
né, a gente parece, na verdade não é só da gastronomia, né, a gente vive hoje num mundo de falta de tempo, num mundo do ciclo do urgente, né, tudo é muito urgente, e tudo parece ser uma bola de neve de tantas coisas que a gente precisa resolver no dia a dia. Então, a falta de tempo é um ponto bem crucial aí na gestão como um todo, né? Como eu falei no começo, eu vou tentar organizar algumas ideias que vão ser úteis, eu espero que sejam úteis para tipologias de negócios diversos na área de cachaça e vinhos, e de destilados, né, como um todo. Então, falta de tempo, baixa lucratividade. Isso é um ponto complicadíssimo, né? A gente vê na área de restaurantes, por exemplo, quando a gente começa a acompanhar alguns projetos, a gente vê muito números na casa de 7% de lucro, 7, 8, 10% de lucro na área de restaurantes e bares. E quando a gente observa o esforço que é ter um negócio nessa área, a gente considera isso muito baixo, né? Lucros líquidos na casa de 7, 8, 10%. É um lucro muito baixo. Então, a gente considera que o ideal é acima de 15%. Quando a gente começa a observar o comportamento aí de vários negócios, 15% é um pouco mais saudável. Se a gente pensa num negócio de bebida, como, por exemplo, uma distribuidora, uma importadora, um negócio que começa pequeno e são poucos profissionais ali, são poucos funcionários, né? A gente até sabe que é possível ter essa margem de lucro aí na faixa de 12% a 20%. Enfim, um pouco mais do que esse 7%. Quando a gente consegue mais de 20%, melhor ainda, né? E é possível a gente ter esses 20%. A gente vai falar um pouquinho logo mais o porquê que talvez esteja nessa faixa de 7%, 8%, 10%, né? E não nos 12%, 15%. De 12% a 20% talvez seja o que a gente observa mais nos negócios diretos ali do comércio de bebida de uma forma geral e não exatamente nos restaurantes, nos bares, né? Enfim, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Outra dor muitas vezes, aquele empreendimento que já tem um resultado legal, já tem uma marca importante, já tem muitos clientes, já tem, de repente, uma loja física e uma loja virtual, um e-commerce, e quer expandir, né, quer ampliar as vendas, quer ter, de repente, uma filial e etc. Como organizar? A gente vê muitos, no mercado, né, de negócios, a gente vê muito essas empresas que vão funcionando como rede, vão fazendo filiais, vão criando marcas, às vezes se tornam grupos de negócios, criando um modelo de negócio muito legal, mas talvez uma dor é não só ter um modelo de negócio, mas ter um modelo de gestão. Porque se eu tenho um segundo, terceiro empreendimento e não tenho gente, por exemplo, formada na empresa para, de repente, para o segundo, terceiro empreendimento que eu tenho, para que eles sejam gestores, né? Isso é um problema, isso é uma dor, né? Para eu não ter pessoas para trabalhar no negócio, para que o negócio cresça, porque o empreendimento cresça, para que a empresa cresça. Então, as próximas falas aqui no nosso bate-papo vão estar focadas mais ou menos aí nesses 3 eixos, né? Falta de tempo, baixa lucratividade e como preparar uma empresa para crescer, né? Como fazer um modelo de gestão que tenha processos e que tenha pessoas e que tenha gestão de estoque, enfim, a gestão, ela é 360 graus, né? A gente não trabalha só uma coisa e outra. A gente precisa falar de pessoas, a gente precisa falar de marketing, a gente precisa falar de vendas. Então, eu sei que o tempo aqui é curto, mas é uma provocação mesmo, né? O nome do nosso bate-papo é Cultura de Gestão em Serviços e Negócios de Bebidas. Porque, como bem a Zoraida falou no começo, realmente a gente tem uma baixa cultura de gestão, né? A gente tem uma baixa cultura de gestão na gastronomia e como um todo,
né? Então, a gente precisa falar disso. Outros desafios, além dessas principais dores, quer dizer, desafios que estão linkados aí automaticamente. Então, mão de obra, a gente sabe que a gente tem, na verdade, até a pandemia foi um agravante disso. Não só no Brasil, outros países também vêm sofrendo muito com a falta de mão de obra, por diversos motivos, e a pandemia foi algo que provocou bastante isso. Então, contratar e manter equipe, treinar e motivar, né? Eu vou falar um pouquinho mais especificamente daqui a pouco sobre isso. Condições econômicas locais. Se a gente for falar de impostos na área de bebidas, talvez a gente precisaria de um evento inteiro para falar só disso, né? Vocês profissionais, enfim, empresários, sabem bem sobre a dor que são os impostos e o câmbio também, quando a gente fala de importação, né, de vinhos, etc. No Brasil também, cada estado, né, que parece um país, os estados brasileiros parecem um país, alguns dos estados brasileiros. Então, é complexo, é bem complexo isso. A gente sabe que o trânsito, né, a transação de comércio entre os estados também tem muita especificidade, então é um desafio grande. Diferenciação em um mercado em franco crescimento, então produto, experiência do cliente, valor e marca são outros desafios que também eu aponto aqui como algo bastante importante para todo empresário dessa área refletir, né? A gente vê como quando a gente tem um produto, tem uma marca, tem um negócio, tem um restaurante, uma vinícola, um bar, que consiga realmente proporcionar uma experiência para o cliente. Essa experiência do cliente até é algo que ficou meio banal, esse termo, né? Todo mundo fala que proporciona uma experiência, mas como de fato fazer isso, né? Então, acho que isso é uma reflexão também que vale até muitos bate-papos aí sobre isso, né? Mas isso também, para mim, faz parte de gestão. Bom, e aí... acho que o ponto de partida de gestão, na verdade, é como começar. Muitas vezes você não começou desse jeito, você começou porque você tinha um sonho, você quis fazer um investimento, você montou um negócio, montou um restaurante, um bar, etc. Montou um serviço, montou um site, montou um e-commerce, montou um negócio de internet, né? Hoje não é só e-commerce, tem perfis aí que vendem cursos na internet, etc., na área de vinhos ou de cursos de cachaça, etc. Mas, de uma forma ou de outra, a gente precisa começar organizado. Não precisa... a gente vê muito as pessoas acharem que é muito complexo, né? E que é perda de tempo, talvez gastar muito tempo aí com o chamado plano de negócio. Realmente, plano de negócio hoje em dia a gente não faz mais como antigamente. A gente pode fazer um plano de negócio mais rápido. Então, estruturar, né, uma planilha ali, organizar alguns números e projetar números, né, começando por aquilo que a gente chama de ticket médio, então a média de venda por venda, né, ou por cliente. Como que eu faço uma projeção? E aí, eu preciso fazer uma projeção, eu preciso saber quanto que eu vou vender e quanto eu preciso vender e ser realista com relação a isso. Às vezes eu quero montar uma loja de vinho, um restaurante, um wine bar, um bar de coquetelaria com cachaça, enfim, num bairro, em uma cidade, que numa segunda-feira eu não vou vender talvez mais do que 10 garrafas, né? Como é que eu mudo esse cenário, né? Como é que eu mudo esse cenário em vez dessa projeção de 10 garrafas para, sei lá, 50, numa segunda-feira? Posso até ser audacioso, mas a projeção realista é importante para saber quanto que eu vou faturar. Então, quanto que eu vou ter de faturamento no negócio? Né? E esse faturamento vai conseguir cobrir as perguntas embaixo, as linhas de baixo? Né? Vai conseguir cobrir o meu custo de mercadoria vendida, o famoso CMV, que a gente fala muito na gastronomia, que é o custo de mercadoria vendida, e vinho, cachaça, também tem o seu custo de mercadoria vendida. Né? Vinho, a gente sabe que ele vai de 40% a 80% o custo de mercadoria vendida de um vinho, depende do estilo do vinho, depende do público, enfim, tem algumas variáveis aí, depende se é uma bebida que está dentro de um restaurante, está dentro de um bar, está numa carta,
tem algumas questões importantes, e esse custo de mercadoria vendida, tem um detalhe aí nesse meio de caminho, daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Muitas vezes você sabe pelo preço do custo da garrafa que você comprou de uma importadora. Só que será que a gente tem na gastronomia, né, trabalhando com comida, a gente fala muito de CMV, custo de mercadoria real, e custo de mercadoria teórico. O teórico é a ficha técnica, né, que a gente fala. É aquela receita com os custos e a soma dá um valor. Então, um prato tem esse custo de mercadoria teórico. Só que na prática, e aí é um recado que eu dou para todo mundo que é profissional empresário da área de bebidas e que também tem serviço de comida, muito cuidado com o que a gente chama de custo de mercadoria CMV teórico e custo de mercadoria real. Porque o real, normalmente, a gente quando começa a olhar alguns projetos, a gente encontra diferenças na casa de 10%, 8%, 7% no mínimo. Porque o que o cozinheiro corta, né, e aí depende do cozinheiro, né, enfim, não é exatamente o que está na ficha técnica. Hoje a gente vê muitos restaurantes, sim, tendo ficha técnica, eles têm as suas fichas técnicas, mas a cultura do dia a dia, a cultura do profissional não é produzir conforme a ficha técnica. Isso é quase que unânime aí no mercado. Então, muito cuidado. E essa diferença, se a gente fala... existe um número aí que é mais ou menos a média de faturamento de um restaurante no mercado brasileiro de uma forma geral, R$100 mil. Então, uma média de faturamento, considerando todo tipo de restaurante, né? R$100 mil é mais ou menos a média de negócios gastronômicos no Brasil. Considerando cidades grandes, cidades pequenas, enfim. Imagina um empreendimento que tem fichas técnicas, custo com pratos na faixa de 30%. E aí, quando você olha depois no fechamento do mês, o custo, na verdade, com estoque inicial mais compras menos estoque final, eu vou falar daqui a pouco sobre isso um pouco mais, foi 40 mil. Você tem uma diferença de 10 mil de dinheiro que não está indo para o bolso, né, do empreendimento. Isso pode ser muito comprometedor para qualquer tipo de negócio, né? Então, assim, CMV é um ponto bem importante para a gestão. Custo de mão de obra, eu tenho que estimar quanto que eu vou gastar com mão de obra, qual é o quadro de funcionários que eu preciso para qualquer tipo de negócio, se for uma distribuidora de bebidas, que seja 2 funcionários, 3, quanto que eu vou gastar com essa mão de obra? Preciso estruturar isso e organizar esses números e projetar, né? Eu preciso enxergar daqui 1 ano, 2 anos, como que vai estar a saúde do meu empreendimento? Eu investi, eu tive um investimento. Talvez eu tenha aberto uma loja de vinhos e tenha gasto R$80 mil. Quando que esses R$80 mil retornam para o meu bolso? Né? Então, eu preciso ver isso para ver se o negócio é viável ou não. Depois, qual será a despesa com infraestrutura? Então, despesa com água, luz, energia, aluguel, etc. E as saídas não operacionais, que a gente chama de saídas não operacionais, aquelas parcelas de empréstimos, outros compromissos que, porventura, possam existir, né? Mas normalmente o que entra aí são as parcelas de empréstimos, às vezes algum compromisso que acabou com a pandemia, por exemplo, eu tenho um wine bar, restaurante, e meu foco na venda estava toda na loja, eu vendia muito físico, e aí com a pandemia eu tive que fechar, pronto, tive 1, 2 meses de problema, acabei tendo que fazer empréstimo, acabei atrasando impostos, ou seja, isso vai virar uma saída não operacional que também come um pouquinho ali do resultado, né? Então, tem que organizar tudo isso. Quando a gente fala de gestão, é super importante que a gente organize isso e de uma forma que não precisa ser complicada, né? O que a gente pensa aqui, nesse momento, é de forma gerencial e não necessariamente contábil, né? Então, a gente precisa ter essas informações para que a gente gerencie de forma adequada esse empreendimento. Aqui uma terceira reflexão sobre testar um empreendimento, testar a tua ideia, né? Hoje é possível
você começar, por exemplo, na internet, depois expandir para a loja física, é possível você começar com poucos produtos, depois ir ampliando o portfólio. Então, isso também acho que é bem legal de pensar em termos de como começar. Então, como eu começo na área, né? Então, talvez testar é legal. Pensar sempre na experiência, diferenciação, exclusividade, como eu também comentei agora há pouco. Pensar na questão do marketing também. A gente vê muito sucesso quando a gente cria a nossa comunidade. Então, a gente cria o clube da cachaça, o clube do vinho, o clube dos coquetéis, e a gente engaja o nosso público para que ele conheça as novidades. Eu sempre envio uma caixa com as novidades da loja, né? Então, isso é o senso de comunidade. Eu faço cursos, eu crio conteúdo, né? Bastante conteúdo na internet, isso está super em alta também. E isso é super importante para qualquer marca, né? A gente ter a comunidade da empresa. E o pensar local, né? A gente vê também, do ano passado para cá, os vinhos brasileiros, por exemplo, crescendo bastante. O brasileiro mesmo está querendo beber mais vinho brasileiro, querendo ter experiência local. Se eu tenho a cachaça, eu dar identidade para a cachaça usando madeira brasileira. Então, Jequitibá, Bálsamo, Amburana, né? São madeiras que enriquecem o destilado e trazem brasilidade para o destilado. A mesma coisa se eu faço coquetelaria, eu usando ingredientes locais, os biomas brasileiros. A gente já vê um movimento forte aí de bares focado nesse tema, né? Os biomas brasileiros, isso é muito legal. Então, isso enriquece também o produto e é importante para eu conceber o negócio, né? Para eu começar. Bom, comecei o empreendimento, é super importante que desde o começo eu já comece a entender de indicadores. Se eu faço essa tarefinha aí de casa, né, no começo, tudo bem, eu já tenho um empreendimento aberto, faz agora. Se você já tem um empreendimento aberto, né, ou se você está na gestão de um negócio de bebidas, está em tempo ainda de você olhar o histórico. Meu sistema não dá, eu não tenho. Começa, né? A gente precisa fazer. O melhor é o feito, né? De alguma forma. Então, eu começo, vou aprendendo, corrijo. Isso é uma gestão mais saudável, eu fazer aos poucos, né? Mas mais importante ainda é não deixar de fazer. E quando eu crio o indicador de desempenho, eu começo a dominar melhor o meu negócio, a ter condição de controlar o negócio pelo índice, pelo indicador. Começo, talvez, a ter mais tempo de olhar para o marketing, a ter mais tempo para treinar a equipe. Por quê? Porque eu consigo acompanhar, não necessariamente na operação 100% do tempo. Eu consigo olhar como foi o desempenho de vendas de uma semana e ver, essa semana caiu, poxa, não, olha, a gente está na quinta-feira ainda falta X mil reais para vender o que a gente vendeu semana passada. O que a gente pode fazer até domingo para alavancar essa venda? Ou ainda, eu estou fazendo um acompanhamento de custo de mercadoria quinzenal. Então, dia 15 eu já vi que o custo foi muito alto. Então, vamos segurar um pouquinho aqui, vamos organizar melhor o estoque, os produtos, vamos olhar aqui o que a gente tem no portfólio das bebidas para a gente poder atingir o resultado de custo, por exemplo. Então, os indicador de custo de mercadoria, indicador de vendas, indicador de satisfação do cliente, quanto mais eu consigo organizar essas ideias, esses números, melhor talvez, mais talvez eu consiga tempo para fazer a gestão do negócio melhor, né? Outro ponto primordial para qualquer empreendimento, né? Ter as pessoas certas com você. Quando você organiza os números, você consegue entender quanto você pode ter de despesa com pessoas, né? E aí você talvez comece a fazer um trabalho melhor nessa área, desde a contratação, o recrutamento correto, eu entender qual é o perfil de pessoa que eu preciso, quais são as habilidades técnicas básicas para que esse profissional trabalhe comigo. Eu preciso contratar um sommelier, por exemplo. Ok, esse sommelier, ele precisa ter quanto tempo de experiência? Ele precisa ter formação
há quanto tempo? Ele precisa ter formação em qual instituição, né? O Senac tem curso de sommelier, mas também existem outros cursos de sommeliers no Brasil muito bons, importantes, enfim, então, ou ainda, se a gente for falar de coquetelaria, né? Qual que é a formação básica, qual que é a experiência? Eu tenho isso como processo escrito, né? Talvez fique um pouco mais claro de como fazer isso. A gente sabe que é difícil, está escassa a mão de obra especialista nesse momento no Brasil, é um desafio, mas talvez também, né, a provocação que eu fale, que eu quero deixar é que aqui, ó, talvez seja a grande sacada, né? Eu contratar habilidades emocionais e o que a gente chama também de soft skills, as habilidades, esse nome em inglês, né, soft skills, contra hard skills, né, habilidades emocionais que a gente não vê, e aí eu gosto de usar essa imagem desse iceberg, né, contra aquilo que a gente vê. Quando a gente contrata, o que está no currículo é isso aqui, ó, é o que é a ponta do iceberg externa. É aquele pedacinho que a pessoa mostra ali que tem vários cursos, algumas experiências em algumas empresas, ela tem, enfim, sei lá, trabalha com vinhos e teve viagens internacionais, trabalhou em eventos, ou participou de eventos, mas a habilidade emocional, que é aquela que vai, de fato, no dia a dia, vai somar e vai trazer para a empresa vai agregar, né, para que a empresa cresça de fato com diversos comportamentos importantes que você precisa como gestor ou como empresário, né, você talvez não veja. Então, a gente precisa também começar a ter uma habilidade como gestor de fazer um processo de contratação, de fazer gestão de pessoas da forma adequada, né? Então, desde o momento de uma entrevista, né, enfim, como que eu estruturo na minha cabeça uma entrevista, né? Às vezes, no dia a dia, na correria, a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente vai lá, faz 3, 4 perguntas muito rápido, olha o currículo é bom, ok. Vamos fazer a experiência? Vamos, e pronto, e a pessoa entra. Mas será que eu não tenho que perguntar também para a pessoa, olha, como é que, cita para mim um dia do seu trabalho que você achou que você fez algo diferente e que um cliente te elogiou muito. E o que o cliente, como o cliente te elogiou, ou ainda, cite, né, na tua experiência profissional, o momento que o teu patrão te elogiou e por que ele te elogiou e como foi isso, né? Ou ao contrário, cite na tua experiência profissional uma experiência negativa, um desafio muito complicado de um dia de trabalho e como você resolveu esse desafio, esse problema, né? Então, talvez aí você consiga, a gente consegue ter aí sinais dessas soft skills, né? A soft skill, o que é soft skill? Habilidades como criatividade, trabalho em equipe, liderança, organização para o trabalho, né? Se a pessoa é estudiosa, né? Eu considero que na área de bebidas, qualquer profissional de bebida precisa ser estudioso, né? A gente sabe o quanto a gente precisa ler, né? Precisa conhecer, precisa estar atento no mercado de bebidas, de cachaça, de vinho, para a gente conhecer sobre o que a gente está trabalhando, né? Então, eu não consigo imaginar alguém que queira trabalhar com bebidas não sendo estudiosa. E uma pessoa estudiosa, e ser estudioso é algo que é uma habilidade emocional, né? É uma soft skill. Então, isso é um ponto bem interessante. Ainda sobre pessoas, né? Que é através das pessoas que a gente consegue chegar a resultados. Eu não consigo ver histórias, são raras as histórias de empresas que crescem sem pessoas, né? Claro que a gente sabe que também existem histórias aí que podem acontecer aos trancos e barrancos com relação ao crescimento,
e sem até gestão de pessoas, mas com as pessoas a gente consegue crescer mais rápido, com certeza. Então, treine, capacite e invista no conhecimento da sua equipe. Crie o projeto de carreira e a academia do seu negócio. Olha que interessante, quantas informações, né? Como que eu faço isso? Como é que eu enxergo até onde eu posso chegar com aquilo que a gente chama de planos de cargos e salários, né? Como que eu estabeleço um plano de cargos e salários? Preciso desenhar isso, né? E olha que interessante também, né? Por que eu tenho que cobrar da minha equipe que a minha equipe faça cursos de coquetelaria, de sommelier de cachaça, de sommelier de vinhos, e não, por que eu também não crio, né, um plano de estudo, né, um plano, uma academia mesmo, para a loja, né, para o restaurante, para o empório, etc. O dia a dia é muito importante, né? As pessoas fazem muitos cursos ao longo da vida, isso também é de extrema importância, a gente sabe disso, mas o dia a dia é muito mais importante. Se eu conseguir falar todos os dias um pouquinho, se eu conseguir fazer uma reunião, conseguir fazer um treinamento de 20 minutos falando de uma região de produtora de vinhos, né, falando de um estilo de cachaça, falando do rótulo, um dia com rótulo envelhecido em Jequitibá, um dia o rótulo envelhecido em carvalho americano, outro dia carvalho francês, enfim, e fazer minha equipe ir conhecendo isso com detalhes, né, quer dizer, eu vou ter algo muito mais importante. Eu acho que o desafio com relação a treinamento na nossa área de bebidas é duplo. Eu preciso treinar minha equipe para trabalhar, para ser organizada, para ter processo, e preciso treinar minha equipe para conhecer sobre o produto. Então, a gente precisa entender o negócio de bebidas como uma escola. Eu acho até que eu faço essa reflexão. Todo negócio de bebidas deveria ser uma escola, né? Acho que é uma reflexão bem importante. Aqui outros aspectos sobre a gestão, sobre a cultura de gestão, né, como um todo, que são bem importantes. Gerir informações. Então, quando eu começo a fazer demonstrativo de resultado, hoje os sistemas de vendas, né, os sistemas de frente de caixa, ou ainda, se eu trabalho com iFood, se eu trabalho com essas plataformas de e-commerce na área de alimentação, e hoje também é possível vender bebidas, né, por essas plataformas, essas plataformas mesmo nos trazem muitos relatórios, nos trazem muitas informações. Então, qual é a frequência, por exemplo, de visita no meu perfil na loja digital, né? Qual é o perfil, qual é a idade média do meu cliente que está entrando no meu site, né? Ou qual é o perfil do cliente, qual a idade, qual o nível econômico do cliente que está visitando a loja física. Enfim, são detalhes, né? Ou vendas por período. Então, qual que é o meu horário? Hoje tem sistemas de frente de caixa que identificam, eu vendo mais às 18 horas, às 6 horas da tarde. Não, eu vendo mais às 9 horas da noite. Tudo isso eu preciso gerir, eu preciso conhecer, né? Isso ajuda a gente ter uma gestão muito mais efetiva, muito mais eficiente, e com possibilidade de organizar melhor o meu negócio. Eu queria chamar a atenção também para essa linha aqui, ó, proposta de valor para esse item, proposta de valor da concorrência versus sua proposta de valor. Isso também é um ponto que as pessoas têm muito dúvida, por exemplo, né, para que eu preciso saber isso aqui? Para colocar preço no meu produto. Às vezes, eu acho que a minha loja, que o meu restaurante, que o meu bar, que minha cachaça, enfim, que o meu produto é o melhor da região. Mas se eu fiz uma avaliação criteriosa do meu concorrente e do meu próprio produto, na gestão, a gente precisa trazer as informações, a gente precisa ter o que a gente chama de amparo racional, né? Amparo racional. Quando eu coloco número nas coisas, eu tenho mais argumento. Então, se eu dou nota para a minha loja, para o meu restaurante, com relação ao atendimento, ao ambiente,
né, à qualidade do produto, ao portfólio. Eu começo a dar nota e comparo e faço uma média desses aspectos que eu quero avaliar, e aí também faço isso com a concorrência, né? Avalio aí 3, 4 concorrentes e vejo, olha, a minha nota está 8,5, o concorrente está 9. Opa, é uma informação que eu posso usar aqui para fazer a gestão de alguma forma, né? A cultura de gestão, a cultura de gestão, né, na área de bebidas, na área da gastronomia, ela passa muito por essa questão dos números, né? Então, uma das coisas que a gente considera muito importante é começar a trabalhar metas. Então, quando a gente coloca e faz as pessoas conhecerem que existe uma meta de venda, uma meta de custo, uma meta de performance, né, de qualidade, uma meta de satisfação do cliente, eu trago, e aí eu preciso compartilhar isso com o meu time, porque o meu time vai trazer muita informação e vai desenvolver muita coisa que vai me ajudar. Então, o time fica mais engajado, fica mais motivado, inclusive, para crescer junto com a empresa, né? Gerenciar o estoque, eu vou correr um pouquinho aqui, que eu sei que daqui a pouquinho o tempo vai ficar apertado, mas, então, gerenciar o estoque significa resultados financeiros, né, eficientes, e resultados que eu posso controlar. Muitas vezes eu até faço estratégias de vendas bem assertivas, né, com promoções, etc., mas quando eu consigo, de fato, controlar melhor o meu estoque, talvez eu aumente o meu lucro de forma muito mais eficiente e rápida, né? Até passando um pouquinho sobre isso, né? Aqui tem algumas ideias bem importantes, né, sobre gestão de estoque, compras e vendas, né? A gestão desses pilares aí, a gente considera primordial para a gestão gastronômica e gestão de bebidas. Eu tenho um plano de compras e produção, então, se eu tenho produção, por exemplo, se eu sou um bar de coquetelaria, né, tenho um bar de coquetelaria, ou sou um gestor de um bar de coquetelaria, eu preciso ter pré-preparo dos ingredientes. Muitos ingredientes já são pré-preparados, porcionados, etc. Aqueles xaropes, alguns sucos, né? Enfim, tem N possibilidades aí de ingredientes com relação à coquetelaria e o quanto eu preciso fazer de produção desses produtos, né? Ou quanto eu preciso comprar. A gente precisa estabelecer o que a gente chama de ponto de reposição, estoque mínimo e estoque máximo, né? Então, quanto em média por dia eu uso daquele insumo, né? Eu faço compras semanais. Ok, se eu faço compras semanais, eu preciso ter para 6 dias. Então, a média de uso daquele produto vezes 6 dias. Esse é o meu ponto de reposição. Eu preciso comprar aquela quantidade para eu ter sempre aquele insumo disponível, né? Então, plano de compras e produção. Gestão de adega e prateleira. Então, a gente sabe que é importante, por exemplo, os vinhos, a gente ter uma organização por safras e por estilo de bebida, que seja por país, que seja por uva, enfim, né? Isso a gente sabe que é algo do dia a dia mesmo. Ao mesmo tempo, a gente vê muita falha também no que a gente chama de controle de recebimento, ou seja, às vezes alguém faz a compra na empresa, né? E esse produto chega na loja e aí eu não sei quem pediu, não sei quanto pediu, não tenho a requisição disponível para eu confrontar o que foi pedido com o que está sendo entregue em quantidades, né? Não consigo comparar e posso começar a ter problema aqui de custo de mercadoria, né? Então, controle de recebimento. Qualidade de armazenamento, a gente sabe que para a bebida é super importante a constância, né? Pouca luz, temperatura adequada, enfim. Controlar e apurar o seu custo de mercadoria mensal. Então, aqui a regrinha é eu saber meu estoque inicial, quanto que eu comprei no mês, para poder, depois, no final do mês, apurar menos o estoque final. Então, o estoque inicial, mais compras, menos o estoque final, dividido pela receita. Isso vai nos dar a informação do famoso CMV, custo de mercadoria vendida, que é um índice de desempenho bastante importante para a gente gerenciar, né?
E, por último, não menos importante, né, eu fazer o meu estudo de comparativo de popularidade de um produto, popularidade de uma garrafa, de um rótulo, por exemplo, versus a rentabilidade daquele produto, ou daquele coquetel, por exemplo, ou daquele prato, se for um wine bar, se for um restaurante especializado em vinhos, que seja, né? Então, eu fazer esse estudo, popularidade versus rentabilidade do produto. Se eu sei essa informação, eu posso criar estratégias de vendas muito mais assertivas, né? Olhando o histórico de custo e as vendas daquele produto. Então, tem produto que ele tem baixa rentabilidade. Eu consigo vender ele por um preço que fica muito próximo do custo, então eu ganho um pouco de dinheiro com aquele produto. Já um outro produto, um outro rótulo, eu consigo uma rentabilidade maior. Só que esse eu estou tendo uma rentabilidade maior, só que eu estou vendendo menos. Então, eu começar a cruzar isso, uma coisa com a outra, né, popularidade e rentabilidade, e criar estratégias mais assertivas para eu ter giro de estoque, para eu poder vender mais, né, para eu trabalhar o custo, né, se eu tenho um coquetel que é uma receita, às vezes tem um coquetel, né, que tem ingredientes que tá deixando esse coquetel com baixa rentabilidade. Então, eu preciso negociar melhor aquele insumo, por exemplo, na hora de eu comprar. Então, esse estudo é bem importante também para a gestão, né? Aqui o último slide, na verdade, né? Então, estabelecer e ensinar a equipe processos de gestão de equipe. Então, fazer um organograma, desenhar meu processo de contratação, descrever atividades e responsabilidades, manuais operacionais, checklists, ter as normas e princípios da empresa, ter muito claro a gestão de rotinas das pessoas, a gestão de rotina do próprio diretor, do próprio proprietário, do empresário, também é importante, né? A gente ter isso, de certa forma, organizado. Processo de gestão e operação, então, saber muito claramente como que funciona contas a pagar e receber, como que é a abertura e fechamento da casa, criar, né, ciclos de reuniões objetivas com a equipe, diárias, semanais e mensais. Então, toda semana, sexta-feira, das 8 às 8h30, a gente conversa sobre pendências da nossa operação que a gente precisa resolver entre uma semana e outra. Então, eu coloco aqui algumas tarefas que a gente precisa fazer, semana que vem a gente confere o que foi feito, o que não conseguimos fazer, enfim, ter isso também é algo importante na gestão, né? Controles e processos diários, calendário de promoções e marketing, também uma outra ação importante na área de gestão. A gente sabe que essa área nossa tem muitos exemplos de negócios que fazem muito bem isso, mas quanto mais a gente conseguir estruturar um calendário e fazer a equipe participar, a equipe trazer ideias de promoções, marketing, ter uma agenda, desenhar essas ideias, escrever, agendar elas, já colocar, enfim, programar nas mídias sociais, é bastante importante. Turma, eu vou deixar vocês trazerem perguntas. Falei bastante, eu sei que são temas aí que dá vontade de falar muito mais, mas o tempo é curto. Não sei se a Zoraida tem já alguma pergunta. O professor, muito obrigada pela sua palestra. A gente estava aqui escutando e aprendendo, né? Porque, apesar de eu ter estudado gestão empresarial, a gente nunca aprende assim no detalhe, né? Assim, tão focado, né? E eu nunca trabalhei exatamente com bar e restaurante, né? Apesar de ter 22 anos trabalhando na área de bebidas adultas, né? Então, um dia, se eu abrir um bar e um restaurante, eu vou ligar para você para poder, antes de abrir, né? A gente já tem, sim, perguntas. A primeira pergunta é Line Moreira, e ela faz a seguinte pergunta: hoje se tem uma demanda social muito forte, principalmente por parte dos jovens, das empresas sempre exigirem experiência profissional no cargo. Você acha que oneraria muito ao gestor contratar jovens sem experiência, mas com vontade de evoluir
em investir no treinamento desse pessoal? Quer dizer, o treinamento é oneroso? Acho que é essa pergunta mais que ela... Olha, eu considero assim, por mais oneroso que seja, ele é um dos melhores investimentos que um negócio gastronômico pode fazer, né? Porque que seja contratar especialistas, ou, enfim, treinadores, ou investir e recursos em pagamento de cursos para instituições, né, da área, ou ainda eu ter pessoas já na minha equipe que podem ser treinadores. Então, a gente sabe que um sommelier um pouco mais experiente, ele tem total potencial para ensinar, total potencial para dar cursos. O que precisa é dedicar tempo, é organizar de uma forma que seja viável, para que todo dia, eu sempre falo, procure não... a gente sabe que é difícil parar uma operação por 1 hora, né? Mas que pare por 20 minutos. Se a gente conseguir parar por 20 minutos todo dia um pouquinho, a gente vai ter uma formação contínua, né? E aí sim, acho que a gente consegue ter esse investimento em jovens, né? Com certeza, eu acho que o jovem hoje chega com gás, ele tem criatividade, ele tem vontade. A gente sabe que as gerações são bem diferentes, mas eu acredito bastante nos jovens. Vou colocar uma coisa minha aqui para você. Um dos motivos que nos levou a procurar o SENAC e trazer para perto das feiras é que nós vimos nesses 4, 5 anos que a feira existe, foi a necessidade do seguinte: os empresários que vêm para a feira, né, os produtores, os donos de bares e restaurantes, eles trabalham, eles estão num universo, né? Então, a feira, ela congrega o produtor, o pesquisador, o enólogo, o cachaceiro, o dono de bar e restaurante, sempre o mercado de trabalho, quer dizer, as pessoas que estão gerindo esse mercado de trabalho. Mas o estudante, o futuro profissional, como eu gosto de chamar, às vezes ele não tem acesso a esse mercado, né? Ele não tem facilidade de entrar nesse mercado. Então, quando a gente buscou o SENAC que eu digo SENAC de cursos técnicos, né? A ideia é trazer esses futuros profissionais para dentro de um espaço tradicionalmente de empresários, de profissionais já de carreira, donos de empresa e tal, para que exista essa troca. Porque durante toda a minha vida de empresário, eu tenho escutado muito o seguinte: a gente treina esse profissional e ele, na hora que ele está pronto, ele troca a empresa por um outro trabalho. Então, isso é uma reclamação recorrente que a gente escuta muito. Então, eu acho que o SENAC, que faz um trabalho social também, óbvio, tem um lado social, é uma entidade que ajuda nesse meio de campo, né? Então, é por isso que a gente trouxe o SENAC para dentro desse espaço corporativo, para abrir espaço para esses futuros profissionais encontrarem, vamos dizer assim, esse espaço de treinamento. Então, fica aí a dica para a Aline, né, para ela se registrar nas feiras e participar da Wine Trade Fair, da Cachaça Trade Fair, se quer seguir carreira aí na área de bebidas adultas, porque é um espaço onde ela vai encontrar treinamento gratuito, né, treinamento, experiências diferenciadas, e junto ela vai ter a oportunidade de conhecer, de ter relacionamento com o empresariado, onde ela pode buscar trabalho, onde ela pode buscar forma de se colocar dentro do mercado de trabalho no setor, né? Mas o que eu tenho visto muito é essa reclamação recorrente do estabelecimento, fazer o investimento no treinamento, não um treinamento pessoal, assim, de um sommelier, ensinar o futuro profissional que está ali junto com ele, mas um treinamento verdadeiro, um treinamento onde a empresa faz o custeio dos seus funcionários, né? Então, o ideal seria isso, né? Que a empresa custeasse o treinamento dos funcionários, né? Pagasse para que eles se especializassem em cursos, em escola. Eu tenho uma outra pergunta
Qual dica que você dá para quem vai começar um plano de negócio para um restaurante? Eu acho que a dica primordial é organizar os números, né? Como a gente falou, é encaixar essa ideia, esse... Primeiro, é claro, se vai ter um restaurante, sonhe e se preocupe muito com a ideia, né? Tem que ser uma ideia diferente. Acho que hoje nós vemos a maioria dos empreendimentos que tem sucesso, né, no mercado. A gente sabe que a taxa de mortalidade de restaurantes é muito alta. 70% dos restaurantes fecham rapidamente, aí, de 2 a 5 anos, né? Então, 70% dos restaurantes fecham de 2 a 5 anos, aí, em média. Tem alguns estudos aí diversos no mercado, de consultorias, etc. Mas, enfim, a taxa de mortalidade de restaurante é alta. Muitos restaurantes fecham e fecham rápido, porque não tem público, né? Então, é importante, primeiro, ter uma ideia realmente que seja uma ideia, um sonho, algo que faça diferença no mercado. Mas também se preocupe se tem público para essa ideia, né? Isso é bem importante. Depois disso, né, colocar essa ideia no papel e entender, por exemplo, que tipo de produto eu vou vender, que tipo de prato eu vou vender, começar a estudar, começar a fazer o que a gente chama de ficha técnica, que é algo básico para qualquer negócio de restaurantes, e para entender qual vai ser mais ou menos ali o meu custo de mercadoria. Diante dessas fichas técnicas, né, entender a média dos custos de mercadoria de cada um dos pratos, e aí eu faço a média e entendo a média do meu custo de mercadoria. E para eu vender isso, né, para eu vender esse cardápio, qual é a mão de obra que eu preciso em termos de cozinha e salão, né? Qual é a mão de obra que eu preciso? Ou seja, quantos funcionários e quanto vai custar esses funcionários? Então, pegar esses números todos e projetar esses números, né? No mínimo 1 ano para frente, no mínimo, o ideal é pelo menos 2 anos. Usando uma planilha de Excel é possível fazer isso. E encaixar expectativas realistas de vendas nesse estudo. Então, encaixo ali a expectativa de venda e vou começar a conseguir entender ali qual vai ser, quanto eu vou ter de lucro, se eu consigo, por exemplo, como empresário, de repente um empresário que vai montar um restaurante, esse empresário, ele vai investir e vai operacionalizar também, ou seja, ele vai ser um gestor, ele vai ser o gerente do empreendimento. Se ele vai ser o gerente do empreendimento, ele pode ter, por exemplo, o que a gente chama de prolabore, né? Então, ele tem um salário ali. Se ele não vai ser o gestor, né, ele vai viver, talvez, ele vai ter expectativa do lucro, né? Então, muitas vezes, um restaurante não vai ter lucro imediato, ele vai demorar, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses para começar a ter lucro, né, depois do investimento. Então, são bastante informações, na verdade, que são importantes avaliar nesse momento com relação à abertura de um novo negócio, né? Fica meu contato também disponível para quem desejar entrar em contato para a gente conversar, mas, enfim, são muitos detalhes que são necessários, mas eu acho, assim, primordial a gente fazer esse estudo aí inicial para começar qualquer negócio e também se preocupar muito com a ideia, né? É outro ponto bem importante. Eu acho que ter um restaurante, um bar, deve ser uma coisa muito deliciosa, porque apresentar uma comida, apresentar uma bebida para uma pessoa é quase um ato de carinho, de amor, porque é um momento muito agradável, né? Você, quando chega num lugar e é bem servido, que a pessoa te atende bem, onde você passa bons momentos, tem uma energia muito boa, né? Então, mesmo os mais simples restaurantes, ou não precisa ser uma coisa sofisticada, mas às vezes um lugar simples, no interior, ou qualquer lugar, você
você se diverte. Então, eu acho que essa energia que você troca com o dono, com o gerente, com o garçom, com a pessoa que te atende, eu acho que deve dar uma satisfação, não só para quem é o cliente, mas também para quem está ali no balcão do caixa, né? No balcão gratificante, do lugar, né? Eu acho que deve ser muito gratificante, acho que deve ser um bom estabelecimento, né? Acho que deve ser mais divertido que você vender produto cirúrgico, por exemplo, né? Então, eu acho que deve ser muito divertido. Professor, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, eu espero vê-lo aqui, nós temos aí um ano pela frente até a próxima feira, espero vê-lo na feira física, nos ministrando algumas palestras lá. Foi uma delícia te ver aqui hoje à noite. Eu vou deixar o convite para quem está nos assistindo. No próximo dia 25/8, a gente tem uma palestra com o professor Gabriel Coletti, que ele vai falar sobre a qualidade no serviço de alimentos e bebidas. Também é um professor do SENAC, que com certeza vai nos trazer uma palestra muito agradável. E se vocês quiserem rever a palestra do nosso professor Fernando, que acabou de ministrar, ela fica gravada dentro da feira no site Wine Trade Fair e cachaçatradefair.com.br, na parte da online, da feira online, porque no site você tem as duas feiras, né? Você tem a feira física, com as informações da feira física, e você tem a feira online. Eles ficam nos auditórios da feira online. Então, você pode rever essa palestra e você pode também ter as informações das próximas palestras para que você possa se inscrever, ser avisado pelo YouTube dias antes, para que você se prepare e se agende. Professor, muito obrigado, tenha uma boa noite, eu agradeço as pessoas que estão nos assistindo, uma boa noite para todos, um bom resto de semana, e que vocês encontrem os seus caminhos nos restaurantes e nos bares, que sejam bem felizes, com bons vinhos, bons destilados e uma boa cachaça. Muito obrigado, professor, uma boa noite. Obrigado, Zelaida. Prazer, boa noite para todos. Prazer todo meu.